Oi, oi, tudo bem com você? O meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um conto de terror. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like que ajuda o canal. E se você tiver algum relato de terror para me mandar, é só me mandar no e-mail que está aqui embaixo e esse mesmo e-mail está na descrição de todos os vídeos. Hoje temos 2 contos de terror. E o primeiro conto de terror tem como título O Baile do Caixeiro Viajante. Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade. Numa cidade pequena do interior, o baile é sempre um grande acontecimento. Melhor situação para namorar e para arranjar namorado não tem. O sábado é um dia muito propício para o nascimento de grandes amores, pois foi num baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Leôncio, sim, era esse o seu nome. Conheço bem sua incrível história de amor. Leôncio era um caixeiro viajante da capital e vinha da cidade uma vez por mês prover de mercadorias às vendas do lugar. Lá e voltava no mesmo dia. Mas houve algum problema com sua condução e daquela vez ele teve que dormir na cidade. Cidade pequena, sem muitos atrativos. O que se poderia fazer à noite para distração? Era dia de baile na cidade, um sábado especial, e uma orquestra de fora tinha sido contratada. O moço do hotel que serviu o jantar comentou: Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder. E não podia mesmo, mal sabia ele. Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile. Gostava de dançar, sabia até dar uns bons passos, mas era tímido. Relutava em tirar as moças. Passou boa parte do tempo de pé, apreciando, bebericando, um vermute só para ter o que fazer com as mãos. Por volta da meia-noite, sentiu que chegava o sono e pensou em se retirar. Foi quando viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que o seu nome era Marina. Marina chegou só. Ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele, ela parou e se virou para trás. Oh, deixei cair minha chave no chão. Ela falava consigo mesma. Distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo ouviu atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou rapidamente, pegou a chave do chão e a estendeu à sua dona. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele falou: Pode agradecer com uma contradança, senhorita? Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar? Dançaram aquela contradança, e mais outra e outras mais. Dançaram o resto da noite, até o baile terminar. Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança. Tão leves, tão graciosos eram seus passos. Leôncio se sentia completamente elevado, como se o encontro com a bela dançarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia, chegou a pensar. Agradeceu à providência ter permanecido na cidade. Já nem queria ir embora no dia seguinte. Em nenhum momento Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela fora ao baile por ele.
de que era com ele que queria dançar a noite toda. Não teria namorado, noivo, marido? Muitas paixões chegam enquanto se dança. Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela. Leôncio insistiu em acompanhar a moça até a sua casa. Ela aceitou a companhia. Era perto, iria a pé, estava frio lá fora. Uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube, Leôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa a qual nunca se separava. Viajava a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais imprevisíveis. A capa era sempre o abrigo garantido. Leôncio ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mau tempo. Para você não se resfriar, faz frio. Ela aceitou. Vestiu o sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. Caminhavam de mãos dadas, como namorados. Faltava pouco, só o essencial. Próxima à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro viajante: "Despedimo-nos aqui?" Explicou por quê. "Não fica bem você ir comigo até onde eu moro." "Está bem, como quiser." Ele consentiu. Começando a despir o sobretudo, ela disse: "Leve a sua capa." "Não, fique com ela, está frio." E completou: "Depois você me devolve." Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do futuro todo. Ele propôs com o coração na mão: "Amanhã, às 8 da noite, em frente à matriz." Ela assentiu e o beijou. A garoa fria tinha se transformado em densa neblina. Mal se vislumbrava a luz dos postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão uivou ao longe. Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada, com as mãos no bolso e o corpo ratejado pela friagem. O caixeiro retornou ao hotel. O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para Leôncio. Muito antes da hora marcada, lá estava ele, em frente à igreja, esperando por Marina. Só quando o relógio da matriz bateu 12 badaladas, Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela. Alguma coisa grave teria acontecido. Ele ia descobrir. Era tarde e só restava ir dormir. Mas na manhã seguinte, mal se levantou. Já foi perguntando pela moça, na rua, no Largo da Matriz, em todo lugar. Interrogava sobre a moça e nada. Estranhamente, ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Todos sabem da vida de todos. Todos se controlam. Vigiam-se uns aos outros. A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação, como se representasse um dever cívico. Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada. Dança a noite toda com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é. Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns, às lojas que tinha como cliente. Descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a donzela. Aquela com quem dancei ontem a noite toda. Ninguém tinha visto. Desanimado, voltou para sua hospedagem. Então o velho se apresentou. Era um empregado do hotel, empregado que Leôncio
nunca tinha visto, nem nessa e nem em outras estadas na cidade. Era alto, magro e de uma palidez desconcertante. O velho empregado do hotel lhe disse: Moço, conheci uma tal Marina, igualzinha à sua. E completou, baixando a voz respeitosamente: Mas ela está morta, morreu há muito tempo. Disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para se casar com um caixeiro viajante. Casamento que a família dela não queria, de jeito nenhum. Leôncio ficou chocado com a história. Que absurdo imaginar que se tratava da mesma pessoa. Nem pensar, eu a tive nos braços a noite toda. Mas o velho funcionário insistiu. No túmulo dela tem a fotografia. Quer ver? Não pode ser. É um disparate, mas quero ver. O velho não se fez de rogado. Em poucos minutos estava os dois subindo a ladeira, que levava ao afastado cemitério da cidade. Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? Chegaram ao portão do Campo Santo e o velho disse a Leôncio que entrasse sozinho. Não gostava de cemitérios. Desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da moça. Despediu-se com uma reverência e foi embora. Não foi difícil para o caixeiro viajante encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão. A tardezinha se fora, escurecia, a noite já caía sobre o cemitério, a neblina voltava a descer e esfriara um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. Estava de pé diante da tumba e o retrato da defunta que ali jazia era mesmo o dela. Aqui descansa em paz Marina, filha querida. Era o que dizia a descrição em letras de bronze. Havia muito tempo, fixada sobre o mármore gasto da lápide. O olhar de Leôncio desviou-se do retrato. Não queria ver mais o rosto amado aprisionado na pedra pela morte. Triste, descida a do viajante. Triste, descida a do viajante. Havia mais coisa para ver ali. Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero. O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar. Sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha. Tinha as pernas bambas, o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor. Estendida sobre a sepultura, à sua espera, repousava sua inseparável capa. E o conto termina aqui. Eu fiquei triste porque o conto terminou assim. E estendida sobre a sepultura, à sua espera, repousava sua inseparável capa. E o conto termina aqui. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse conto de terror. E vamos para o segundo conto de terror, que antes está explicando mais ou menos da onde vem esse conto. Este é um conto popular peruano. Chamamos de conto popular porque é passado de boca em boca. O tema do tesouro enterrado é muito comum no Peru. Antigamente, os donos de grandes fortunas enchiam panelas de barro e outros recipientes com moedas de ouro e os enterravam em lugares secretos.
Muitas vezes morriam sem ter revelado o lugar em que havia enterrado o tesouro. Conta-se que o defunto aparecia a familiares e amigos para indicar o lugar e pedir-lhes que desenterrasse o tesouro para assim sua alma encontrar repouso. E o título do segundo conto é O Tesouro Enterrado. Numa das ruas que davam na pracinha de Belém, na antiga cidade, havia uma casa dos tempos coloniais, que sempre estava fechada e que vivia cercada de mistérios. Dizia que estava repleta de almas penadas, que era uma casa mal assombrada. Quando esta história começou, a casa já havia passado por vários donos, desde um avaro agiota até o padre da paróquia. Ninguém suportava ficar lá. Dizia que estava ocupada por alguém que não podia ver e que, em noites de luar, provocava um tremendo alvoroço. De repente, ouvia-se lamentos atrás das portas, objetos incríveis apareciam voando pelos ares. Ouvia-se o ruído de coisas que se quebravam e o tilindar de um sino da capela. O mais comum, porém, era se ouvir os passos apressados de alguém que subia e descia as escadas. As pessoas morriam de medo de passar por ali de noite. Certo dia chegou à cidade uma jovem costureira, procurando uma casa para morar. A única que lhe convinha, por ficar no centro, era uma casa que era a casa do mistério. Muito segura, a tal costureira afirmou que não acreditava em fantasmas e alugou o imóvel. Instalou ali a sua oficina, com uma máquina de costura, um grande espelho, cabides e uma mesa de passar a ferro. Com a costureira morava uma moreninha chamada Ildefonsa e uma cachorrinha preta de nome Salgueirito. E foi o pobre animal que acabou pagando o pato, pois o fantasma da casa decidiu fazer das suas com ele, puxando-lhe o rabo, as orelhas e vivia empurrando o coitadinho. Dormisse dentro ou dormisse fora de casa. À meia-noite, Salgueirito se punha a uivar de tal modo que dava até medo. Arqueava o lombo, se arrepiava todo e ficava com os olhos faiscando de medo. Só dormia tranquilo na cozinha, ao pé do pilão. As pessoas costumavam ir bisbilhotar para ver como era a tal costureira e saber como aqueles três estavam se arrumando na casa mal assombrada. As duas mulheres não demonstravam em absoluto estarem assustadas, nem se davam por vencidas. A única coisa é que tinha que dormir com a lamparina acesa e com o cão na cozinha. O fantasma acabou se cansando de infernizar o animal, mas começou então a deixar suas marcas na oficina da costureira. O espelho entortava sem ninguém o tocar. A máquina de costura começava a costurar sozinha. Os carretéis caíam e ficavam rolando no chão. Desapareciam as tesouras, os alfinetes, o tetal e o caseador. As mulheres sentiam a presença de alguém que as seguia o tempo todo. Às vezes, o espelho ficava embaçado, como se alguém estivesse se olhando muito próximo dele. Várias vezes o padre passou pela casa levando água benta, mas o copinho onde ela ficava sempre aparecia misteriosamente entornado. Isso não é coisa do diabo, esclareceu o padre. As coisas do diabo se manifestam de outra maneira e acabam com a água benta, invocações ou com a Santa Missa.
Com isso, as mulheres ficaram mais tranquilas. O que achou é que deve haver alguma coisa enterrada por ali. Dinheiro ou joias guardados em algum lugar. Talvez alguma alma penada queria mostrar a vocês o lugar em que está o tesouro para poder repousar em paz. E neste caso é preciso ajudá-la, sentenciou o padre. Havia nessa época, pelas bandas, um homem que se dedicava a procurar tesouros, cujo nome era Floriano. Era famoso e possuía uma larga experiência nesse tipo de trabalho. Chamaram-no muito em segredo e certo dia chegou sem que ninguém soubesse. Entrou na casa recitando rezas e súplicas, mascando coca, fumando cigarro e queimando incenso. Alma abençoadas, sabemos que estás aqui e que nos ouves. Se queres alcançar o reino da paz, mostra-nos onde está enterrado o tesouro. Usa os sinais que quiseres, mas comunica-te conosco. Comunica-te conosco. O homem ia de canto em canto, repetindo a mesma coisa. Salgueirito olhava para Floriano, latia e em seguida ia se deitar na cozinha, ao pé do pilão. Floriano passou 2 anos inteiros procurando tal tesouro. A cada mudança de lua, lá estava ele, mas nunca encontrava uma resposta. Removeu o piso da casa inteira, bateu em todas as paredes, revistou as janelas e nada. Salgueirito fazia sempre a mesma coisa. Olhava para ele, latia, corria até a cozinha para atirar-se ao pé do pilão. Até que um dia Floriano se foi, dizendo que nessa casa não havia nenhum tesouro enterrado. Mas um domingo, quando Ildefonsa estava socando milho no pilão da cozinha para fazer pamonhas, seus pés esbarraram numa espécie de alça enterrada. Intrigada, a mulher foi cavucando com uma faca, até que apareceu não apenas a alça completa, mas a boca de uma panela de ferro. Era exatamente no lugar em que Salgueirito costumava se enfiar para dormir, e onde se atirava sempre que Floriano vinha procurar o tesouro. Surpresa, Ildefonsa foi correndo chamar a costureira. Veja, disse-lhe, havia uma panela enterrada ali embaixo. Imediatamente as 2 mulheres empurraram o pilão. Apareceu o tesouro, uma panela repleta de moedas antigas de ouro e prata, joias e pedras preciosas dos tempos coloniais. Estava logo ali, a flor da terra, junto à pedra de moer. Dizem que à meia-noite, depois de benzerem a casa, a costureira e o Ildefonsa saíram da cidade levando consigo apenas o tesouro encontrado, mas também Salgueirito, o cãozinho judiado que lhe deu o sinal preciso de onde estava enterrado o tesouro. Nunca mais se soube deles. E o conto acaba aqui. Agora eu quero nos comentários vocês me falando qual conto vocês gostaram mais. Eu gostei mais do último conto, porque eu gosto muito de quando tem animalzinho na história. Eu gosto bastante quando tem bichinho, animal na história. Eu não gostei que o animal sofreu, jamais. Mas é que os animais, eles são muito inteligentes, sabia? Às vezes a gente acha que, animal não sabe de nada, é que é bobinho. Não, eles vê coisas que a gente não vê, eles sentem coisas que a gente não sente. Eles observam coisas que a gente não consegue enxergar. O animal está muito mais além da gente. Eles verem muito mais além, enxergam muito mais além que nós, seres humanos, né?
Então, gente, os 2 contos de terror foram esses. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo e uma boa madrugada.